Olá, então nessa aula vamos falar sobre a perspectiva cavaleira, né? Vamos ter as noções básicas sobre esse tipo de perspectiva, que também é uma das perspectivas bastante utilizadas em estudos e projetos arquitetônicos. A perspectiva cavaleira, né, é um tipo de perspectiva, como já dissemos na primeira aula, resumo, né? É um tipo de perspectiva que vai trabalhar de uma forma muito eficaz, digamos assim, com os planos frontais, né? Todos os planos, sempre que houver um grande interesse em trabalharmos esses planos frontais, vamos lançar mão da cavaleira. A cavaleira, ela vai mostrar, além dos planos frontais, ela mostra também planos laterais e planos superiores, né? Ela cria uma ilusão de uma terceira dimensão, que na verdade é uma terceira dimensão impossível de ser vista a olho, né? O olho humano, né? Mas é uma perspectiva que se faz bastante importante, né? Nos traçados arquitetônicos, né? Tem não sei se é uma lenda, mas dizem, né? É dito por aí que a origem do nome cavaleira, né? Por conta de um local, né, que existia antigamente nas fortificações, né, que esse lugar chamava o Cavalier, né, que seria um ponto na fachada dessas edificações, dessas fortificações, de onde se poderia ter uma visão superior, né, dessa parte toda da fortificação, daí para dentro da fortificação, onde os planos verticais ficariam sempre paralelos ao olhar, vamos dizer assim, desse observador. A perspectiva cavaleira é um tipo de perspectiva que trabalha com uma determinada angulação, né, dessas linhas que vão atuar em profundidade, né? É uma perspectiva onde nós vamos trabalhar os planos frontais sempre em verdadeira grandeza e as linhas em profundidade com uma redução, né, de suas dimensões originais em função do ângulo, né, que é atribuído à perspectiva. Na cavaleira, normalmente trabalhamos com três ângulos diferentes, né? O ângulo de 30, o ângulo de 45 ou o ângulo de 60. O trabalho com esses ângulos ele se dá, mais uma vez, por conta de nossos esquadros, né, nossos instrumentos de trabalho já terem, né, esses ângulos, né, disponíveis, né? E, eventualmente a gente poderia trabalhar com qualquer ângulo, né? Teria que fazer um cálculo para ver o tipo de redução que deveria ser feito na profundidade, né? Por exemplo, quando trabalhamos com um ângulo de 30 graus, a dimensão, né, dos planos dos elementos frontais que vão ser traçados em verdadeira grandeza deverá ser reduzida de 1/3 para que tracemos as dimensões em profundidade. Então, por exemplo, nesses cubos que estão aqui, esse primeiro está desenhado a 30 graus, o segundo desenhado a 45 e o terceiro desenhado a 60 graus. Quando desenhamos a 30 graus, todas as dimensões em profundidade vão ter uma redução de 1/3, finalizando 2/3. Quando trabalhamos com 45 graus, as dimensões em profundidade sofrerão uma redução de metade, de meio, né, e vão finalizar, né, com a metade dos seus valores. E para 60 graus, haverá uma redução de 2/3, né, e as medidas, as dimensões em profundidade vão finalizar com 1/3 do seu valor, como mostra essa tabela numérica colocada aqui no canto direito inferior. Por que nós fazemos essas reduções? Porque se essas reduções não forem feitas, as figuras desenhadas, né, os sólidos desenhados, os espaços desenhados, né, parecerão muito deformados, né? Então, chegou-se à conclusão de que é necessário fazer uma certa redução nessas profundidades para que esses sólidos não fiquem
com aspecto deformado. Vamos trabalhar mais uma vez, né, nessa perspectiva com os desenhos que eu lembro que estão fornecidos lá no canal, né, através de um link que está colocado lá na explicação, né, dentro do nosso canal, da nossa playlist, né, tem lá o link, que a partir desse link você tem acesso a esses desenhos. Para começarmos a cavaleira, é importante entendermos exatamente essa redução que vai ser feita em função do ângulo a ser adotado. Essa aqui é a planta original, que vocês já conhecem, né? E aqui foi desenhada uma planta, né, com já uma redução, né, das medidas em profundidade em função do ângulo de 45 que vai ser traçado essa perspectiva. As dimensões frontais, como essa e essa, vão permanecer em verdadeira grandeza. As dimensões em profundidade vão ser reduzidas na medida, na proporção do ângulo, né, que vai ser adotado. Nesse caso aqui, o ângulo de 45 graus. Portanto, ao traçarmos esse desenho, né, precisamos calcular, né, essa distorção, vamos dizer assim, que essas dimensões de profundidade vão ter que adotar, né? Então, todas essas medidas que nós temos nesses componentes, né, em profundidade, serão reduzidas, no caso de um ângulo 45, serão reduzidas à metade. Então, foi feito originalmente, né, já atendendo a perspectiva em 45 graus, né, já foi desenhada aqui uma planta, vamos dizer assim, né, desses elementos, né, dos três componentes, né, desses muros, já em 45 graus, com as suas distâncias já reduzidas, né, à metade. O aspecto, né, em seguida, né, seria a feitura, vamos dizer assim, da perspectiva, né, traçando-se, né, os eixos verticais a partir dos vértices dessa planta, né? O aspecto final, o desenho limpo, seria esse, né? Aqui nós vamos ter já essa noção de como a cavaleira se comporta, né, utilizando os mesmos componentes que nós utilizamos na confecção da perspectiva militar, né? Como eu disse, né, a perspectiva cavaleira, né, uma das aplicações muito importantes dela é exatamente compreendermos, né, as verdadeiras grandezas que existem nos planos frontais, né? Então, esse desenho que está aqui, né, ele mostra todos os planos frontais desenhados em sua verdadeira grandeza, né? As dimensões em profundidade, tanto esse desenho quanto o desenho que está aqui acima, né, as dimensões de profundidade são reduzidas segundo o ângulo que se adotou para desenhar a perspectiva, né? Então, aqui embaixo temos o desenho feito a 30 graus e as reduções são de 1/3 das suas dimensões. Aqui em cima temos o desenho feito a 45 graus e as reduções são de meio, né, a metade nas suas profundidades, tá? Aqui temos, então, as nossas referências, né? Foram os locais consultados, né, para que nós pudéssemos, né, produzir esse material para essa aula. A seguir, faremos um pequeno tutorial desenhando, digamos assim, né, instrumentando de que maneira podemos montar essa perspectiva. Vamos utilizar para esse desenho exatamente esse modelo que foi apresentado agora, né, com aquela planta e aquelas elevações. Exatamente com aquele modelo, a partir daquele modelo, faremos o desenho de alçado dessa perspectiva. Começamos então agora a montagem da perspectiva cavaleira. Lembrando que a perspectiva cavaleira, normalmente, ou traçamos a 30 graus, ou traçamos a 45 graus, ou traçamos a 60 graus. Lembrando que
as dimensões que sejam frontais, lembrando disso, as dimensões frontais vão permanecer em verdadeira grandeza. As dimensões em profundidade serão reduzidas conforme o ângulo que nós vamos utilizar. Se utilizarmos o ângulo de 30 graus, vamos reduzir em 1/3 a medida em profundidade. Se utilizarmos o ângulo a 45, vamos reduzir a metade as medidas em profundidade. E se utilizarmos um ângulo de 60 graus, vamos reduzir em 2/3 as medidas em profundidade. Nesse nosso exemplo, vamos trabalhar com ângulos de 45 graus. Significa dizer que todas essas medidas que nós temos em profundidade, essa dimensão, a distância entre esses muros, essa distância entre esses muros, o tamanho, o comprimento desse muro, né? Todas essas distâncias em profundidade serão reduzidas à metade. Inclusive, quando traçarmos o piso, né? A dimensão do piso na profundidade será reduzida à metade. Ok? Bom, então, lembrando que nossos muros têm 5 metros de altura. Essa dimensão vertical e as dimensões que serão frontais vão permanecer em verdadeira grandeza. As dimensões em profundidade vão ser reduzidas à metade, porque vamos utilizar, nessa perspectiva, o ângulo de 45 graus. Bom, então lembrando lá o nosso primeiro ponto, ponto origem, vamos traçar 45 graus para a esquerda, que vai ser exatamente a direção da nossa perspectiva. Nós temos aqui a base do muro frontal, né? E agora nós vamos precisar buscar as dimensões desses muros. Escalam para 100, né? Então, esse muro aqui, lembrando que isso aqui tem 2 metros. Esses quadriculados são 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aqui 12 metros. Aqui temos 2 quadrados e meio, 5 metros. Aqui temos 2, 3, 4, 8,5, 9 metros. 9 metros. Então temos 12 metros, 5 metros, 9 metros, 9 metros. Lembrando que as distâncias em profundidade, as medidas em profundidade vão ser reduzidas à metade. Bom, então temos aqui a primeira medida do muro frontal em 12 metros. Então, essa medida aqui, 12 metros, temos aqui o muro frontal, que tem uma altura de 5 metros. Esse muro frontal, está aqui o plano principal dele marcado, uma altura de 5 metros. Ok. Então, agora nós temos que marcar essa profundidade. Quanto vale essa medida? 2 metros mais 1 metro. Essa medida vale 5 metros. Como nós estamos trabalhando com 45 graus, essa medida em profundidade, ela passará a ter 2,5 metros na perspectiva, né? Ela vai sofrer uma redução de metade. Então, aqui nós vamos ter a profundidade, vamos dizer assim, desse primeiro muro, né? Marcada aqui e aqui. Então, eu sei que esse primeiro muro, ele fica reduzido em a profundidade reduzida à metade por conta do ângulo, né, que nós estamos trabalhando na perspectiva, que é o 45 graus. Temos aqui a distância entre esses dois muros. Essa última parte desse muro, para aquele muro próximo, tem 2 metros. Ora, então nós vamos marcar a metade. Estamos trabalhando com 45 graus, ao invés de marcarmos 2 metros, vamos marcar 1 metro. Então, nós sabemos que esse muro passa aqui atrás a 1 metro de distância desse muro frontal. E ele anda, a partir dessa linha aqui,
né? Aqui. Esse ponto que está aqui é esse ponto que está aqui, né? A partir desse ponto, eu andei 2 metros para trás com redução de metade. Então, esse ponto é exatamente esse ponto. Eu sei que esse muro para cá tem 4 metros e daqui para cá ele tem 5 metros. Então, eu vou traçar para um lado 4 metros, 4 metros para cá, e para o lado de cá ele tem 5 metros. Eu sei que esse muro aqui ele não vai aparecer esse trecho, mas eu sei que a posição dele aqui atrás seria essa aqui. E a altura também de 5 metros. Vamos marcar então aqui a altura de 5 metros. E aqui está a posição desse muro, né, na perspectiva. Ele tem uma lateral. Ele tem uma lateral que aparece aqui. Depois nós vamos ver isso. Vou marcar então agora a posição desse muro aqui. Eu sei que esse muro tem 9 metros, tanto quanto esse que eu tenho aqui, 9 metros. Só que eu tenho 9 metros, né? Esse muro aqui, agora eu vou marcar a posição dele. Eu sei que ele tem 9 metros de comprimento, né? Da mesma forma que esse tem 9 metros. Mas só que esse aqui está em profundidade. Então, essa dimensão, essa medida 9 metros, passa a ser desenhada com 4,5 metros. E ele tem uma distância desse muro frontal de 2 mais 4 metros. Então, ele está 4 metros dessa face aqui e tem 9 metros de comprimento. E está dessa aresta aqui, 3 metros dessa aresta. Então, para 3 metros aqui, 4 metros para trás e 9 metros de profundidade. Ele está a 3 metros nessa frente aqui, ó, essa distância aqui, essa distância daqui para cá é de 3 metros e a distância da frente para lá é de 4 metros. Como essa aqui é uma distância frontal, eu vou marcar 3 metros na verdadeira grandeza. Como essa distância aqui, tanto essa distância quanto o próprio tamanho do muro estão em profundidade, eu vou ter que reduzir essas dimensões a metade. Onde estão as nossas profundidades? A 45 graus. Então, eu tenho 4 metros na profundidade, que é a distância daqui para cá. Então, vou marcar, na redução de 45, vai dar 2 metros. Então, a partir desses 2 metros, eu vou marcar o tamanho do muro, a dimensão do muro, que, na verdade, ele vai ter marcado, nessa perspectiva, 4,5 metros. 2 metros, 4,5 metros. Marquei aqui 2, por quê? Porque a distância é 4. Então, eu tive que marcar 2 por conta do ângulo de 45. 9 metros, eu tive que marcar 4,5 por conta do ângulo de 45. 2 metros mais 4,5. Então, eu sei que a posição desse muro é essa aqui. E sei que ele tem 5 metros de altura. A altura permanece igual. Marquei os 5 metros. Então, eu tenho aqui a posição desse muro que se esconde por trás desse. O que eu preciso fazer ainda? As espessuras dos muros. Posso fazer essas espessuras? Posso até medir, né? Mas eu posso utilizar aqui o bom senso, né? Utilizar aqui o bom senso, né? E trabalhar, né, com essa espessura mais ou menos, né, uma proporção que seja viável, né, para um muro dessa natureza. Tá? Espessura. Eu vou dar espessura para esse aqui também, que eu estou vendo essa espessura aqui.
Dei a espessura para esse muro aqui. E agora eu vou reforçar todo o meu traçado. Só tomando cuidado para não traçar onde o muro, na verdade, não aparece. Nesse momento eu tenho montada essa perspectiva cavaleira, né? E como eu havia colocado no outro desenho, esse desenho de piso, né? Vamos colocar o desenho de piso aqui. Lembrando que esse desenho de piso ele tem 2 metros por 2 metros. As medidas frontais paralelas ao desenho, né? A quem está desenhando, permanecem em verdadeira grandeza. As medidas em profundidade, como estamos com 45 graus, vão ser reduzidas à metade. Então, pela posição, eu tenho, a partir desse ponto, 2 metros, 2 metros. A partir desse ponto, 12 metros para cá. Então, marcamos aqui, né? Marcamos aqui uma linha auxiliar e vamos aqui, então, trabalhar com essas medidas. Estou marcando aqui o módulo de 2 em 2, né? Que são exatamente os módulos frontais. Os módulos em profundidade, nós sabemos que vamos precisar fazer uma redução, né, de metade, né? Vamos ter que reduzir a metade esses módulos em profundidade. Então, como é que nós fazemos isso? Da mesma maneira que fizemos com o restante do desenho, né? Vamos buscar medidas de profundidade a cada metro. Então sabemos que desse muro para trás tem 1 metro, desse muro para frente tem 1 metro no piso. Olha, então 1 metro vai ser meio metro. Meio metro, né? Então, esse tamanho aqui já é o primeiro módulo traçado desse piso em perspectiva. Daqui para trás, nós temos a cada metro mais um módulo. Vai por aí afora. Então temos aqui 1 metro, 1 metro, e aqui temos, vou botar mais um traçado para cá. Aqui temos a marcação do nosso piso. Se quiser continuar um pouco mais de profundidade, pode continuar, né? Marcando sempre medidas de 1 metro a cada, né, a profundidade. E com isso,
aqui esquematicamente, né? E com isso a gente tem marcado e com isso aqui, né, nós temos marcado essa perspectiva cavaleira, onde os planos frontais estão sempre em verdadeira grandeza e todas as dimensões de profundidade vão receber uma redução. Nesse caso aqui, trabalhamos em 45 graus, essa redução vai ser a metade. Então, todas as dimensões em profundidade foram reduzidas à metade do seu valor real. Ok? Bom trabalho. Bom, agora que você terminou de assistir essa aula, se você gostou, por favor, compartilhe com seus colegas, dá um like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ok? Até a próxima.